Isaías capítulo 6, vamos ler apenas o versículo 1. No ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor assentado num trono alto e exaltado, e a aba da sua veste enchia o templo. Vamos orar, levante suas mãos, peça ao Senhor que fale com você e interceda pela nossa cidade em nome do Senhor. Pai, nós estamos na Tua presença, agradecemos por estar aqui, ouvindo a Tua palavra, adorando o Teu nome, servindo ao Senhor com toda a nossa disposição e ao lado dos nossos familiares, Pai. Te agradecemos e pedimos que o Senhor fale conosco. Abrimos o coração, guardamos o nosso entendimento e nos aquietamos para ouvir a Tua voz. E também juntos, como igreja do Senhor, combatemos o bom combate da fé e da oração. Levantamos as nossas mãos santas diante do Senhor, intercedendo por nossa cidade, Pai. Esta cidade é do Senhor, esta cidade pertence ao Senhor, esta e todas as cidades deste mundo têm um dono, e o Senhor é o dono, porque está escrito que do Senhor é a terra e tudo que nela há. Nós entregamos, ó Pai, todas as coisas e a direção desta cidade em Tuas mãos. Declaramos paz sobre a nossa cidade, sobre as autoridades, sobre os bairros, sobre as famílias desta cidade. Oramos, ó Pai, especialmente hoje por cada homem desta cidade, homens que têm autoridade do Senhor para governar, homens que têm influência, homens que são trabalhadores, homens que lutam pela família, que são colocados pelo Senhor como cabeça da família. Nós oramos por eles, ó Pai, que os homens sejam fortes no Senhor, não enfraqueçam, e que cada homem desta cidade seja temente ao Senhor e ande no caminho do Senhor, ó Pai, que eles conheçam a verdade, que os homens sejam abençoados profissionalmente, sirvam ao Senhor com integridade e fé, ó Pai, e que todos os homens desta cidade sejam corroborados pelo Teu poder, e nós lutamos em favor dos homens, repreendemos todo ataque das trevas contra a masculinidade nesta cidade, e declaramos que todos os homens desta cidade têm a mente de Cristo, são libertos pelo Senhor, Pai, são homens cheios do Espírito Santo, sejam firmados na verdade, e toda seta do diabo, toda obra do diabo, caia por terra, em nome de Jesus. Nós clamamos, Senhor, tenha misericórdia dos homens desta cidade, que eles se posicionem na família como sacerdotes do Senhor, que eles se posicionem na cidade como homens de fé, como homens tementes ao Senhor, Pai, que cada homem desta cidade, da igreja do Senhor, seja renovado, tenha suas forças renovadas, tenha sua mente transformada pela palavra da verdade, pelo evangelho da nossa salvação, ó Pai. Nós oramos e expulsamos e repreendemos todo ataque maligno, todo ataque de sodomitas sobre os homens desta cidade, caia por terra, em nome do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Podem assentar, irmãos. Eu quero compartilhar esta verdade da palavra de Deus com você, observando que o profeta Isaías, inspirado pelo Espírito Santo, escreve: no ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor assentado num trono alto e exaltado. A morte do rei Uzias era significativa para Israel.
O rei Uzias foi um rei poderoso, um rei que trouxe progresso e prosperidade para Israel. Mesmo tendo pecado num determinado momento de sua vida, quando o rei Uzias se exaltou, se orgulhou e ficou até leproso por consequência da sua rebeldia contra Deus, mesmo com esta falha e com este pecado que o levou a ser excluído da comunhão e do templo do Senhor, o rei Uzias marcou história em Israel e morreu deixando saudades, causando tristeza e gerando uma série de preocupações ao povo de Israel, porque Uzias, ele trouxe segurança para Israel, ele trouxe prosperidade, ele cresceu, ele era um rei que desenvolveu a engenharia, a defesa da nação de Israel, especialmente em Jerusalém e no reino de Judá. Então, a morte do rei Uzias causou dor, causou tristeza e deixou uma lacuna, a ponto do próprio profeta Isaías dizer, no ano em que o rei Uzias morreu, esse ano da morte de Uzias foi marcante. E eu quero fazer um paralelo com o ano em que morreu o rei Uzias, com a situação que muitas pessoas vivem hoje. Muitas pessoas carregam na sua vida, ou têm no seu caminho diante de si, um cadáver, não um cadáver físico, não talvez a morte de alguém que o marcou, mas muitas pessoas carregam na sua vida atualmente lembranças de coisas que já passaram, mas não saem da cabeça, dos pensamentos ou do coração de muitas pessoas. Tem muitas pessoas que só estão olhando para um cadáver espiritual na sua vida. Mas o que é isso, um cadáver espiritual? Coisas que já ficaram para trás. Traumas, problemas, o passado, ofensas, brigas, pecados, maldições, ou até o sucesso do passado. Tem muitas pessoas que só ficam olhando para o seu passado. Tem muitas pessoas que ficam presas nas coisas que já passaram. Tem um rei Uzias morto no seu coração e que não sai da sua cabeça. Tem um cadáver espiritual que está perturbando a sua vida. Então tente identificar qual é o cadáver que tem aprisionado você, que tem impedido você de avançar. Eu quero fazer você lembrar e refletir um pouco junto comigo no que aconteceu com Josué. Quem já leu o livro de Josué no Antigo Testamento? Josué traz o momento em que Deus levou o povo de Israel a conquistar a terra prometida. Se você quer conquistar as promessas de Deus, como Josué levou o povo de Israel a conquistar as promessas do Senhor, você precisa entender o que Deus falou para Josué, logo no primeiro capítulo, nos primeiros versículos de Josué. Moisés havia liderado Israel por 40 anos, e Moisés foi até então o maior líder que Israel havia tido, deixou história, mas Moisés morreu, e agora a liderança de Israel estava nas mãos de Josué. Moisés conduziu todo o povo de Israel até a entrada da terra prometida, até ao lado do rio Jordão, mas agora era responsabilidade de Josué levar o povo de Israel a atravessar o rio Jordão e conquistar a terra prometida. Deus tem promessas para mim e para você, e essas promessas estão diante dos nossos olhos,
Porém, nós precisamos atravessar uma fronteira da nossa fé, do nosso coração, da nossa capacidade para conquistar em oração, em fé, em guerra espiritual, as promessas de Deus para nós. Mas antes de Josué avançar, no capítulo 1, versículo 2 e 3 de Josué, Deus diz para ele: Josué, meu servo Moisés está morto. Será que Josué não sabia que Moisés estava morto? Israel já havia pranteado, chorado a morte de Moisés por muitas semanas. Mas Deus chama Josué e diz: Josué, ei, está na hora de você se levantar, está na hora de você tirar o cadáver de Moisés da tua cabeça e avançar para conquistar a terra prometida. Moisés já está morto, agora você, Josué, seja forte, corajoso, não temas, porque eu sou contigo. Medita nas palavras da minha lei e prospere em tudo que você fizer. Então Deus teve que falar para Josué: Moisés já está morto, agora se levante e vá em frente. No ano em que morreu o rei Uzias, havia um cadáver, havia a tristeza, havia um sentimento de morte na mente e no coração de todo o povo de Israel. Enquanto nós ficarmos olhando para o passado, limitados pelos sucessos ou fracassos do passado, enquanto houver o corpo do rei Uzias morto na nossa mente, nós não podemos avançar e conquistar as promessas de Deus. Por isso eu quero citar para você e dizer da parte de Deus para você nesta tarde, o que a Bíblia diz em Filipenses no capítulo 3, verso 13: esquecendo-me das coisas que para trás ficam, eu avanço para as que estão diante de mim e prossigo para o alvo, para alcançar o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Levante a sua mão e diga comigo: esquecendo-me das coisas que ficaram para trás, eu vou avançar para as coisas que Deus coloca diante de mim. Aleluia! E também, irmãos, no ano em que morreu o rei Uzias, representa aquelas pessoas que só pensam nas dificuldades, nos problemas, pessoas negativas, pessoas pessimistas em tudo. Você conhece ou já conversou com alguém que é pessimista? Que é negativo ao extremo? Às vezes alguém que é desse tipo, tem essa atitude, alguém começa a contar uma coisinha: olha, estou sentindo uma dorzinha fraca em tal lugar do meu corpo. Olha, aí lá vai o pessimista: minha tia morreu disso. Começou assim. Tem pessoas que são tão negativas. Diz uma história que um pai tinha 2 filhos, um era negativista, era pessimista ao extremo, e o outro era otimista, animado, cheio de fé. Então o pai disse assim: eu preciso ajudar esse meu filho, eu preciso equilibrar as coisas, eu preciso que esse meu filho pessimista melhore. Então, no final do ano, preparou 2 presentes, um para cada filho. Para o filho pessimista, que tudo para ele era difícil, tudo era mal, o pai comprou a melhor bicicleta que ele encontrou, nova, na caixa, linda, bonita, perfeita, para dar de presente para o filho pessimista. E para o outro filho, o pai preparou uma lata e encheu de esterco de cavalo. E no dia entregou o presente para os 2. Quando o filho pessimista, negativista, abriu o seu presente, viu aquela bicicleta novinha, aquele filho olhou para a bicicleta e disse assim: maldita bicicleta, agora eu posso andar e cair e quebrar o braço. Ou alguém pode roubar essa bicicleta de mim, um ladrão pode querer minha bicicleta, até me dar um tiro e eu morrer.
Ah, bicicleta maldita. O outro filho, quando pegou o presente, abriu o embrulho e viu aquela lata de esterco de cavalo, ele viu aquilo e disse: uau, pai, onde está o meu cavalo? Eu quero recebê-lo agora. Olha a diferença de atitude de um filho e do outro. Tem pessoas, irmãos, que para eles tudo está difícil. Todas as conversas giram em torno de preocupações, medos. Tem gente que fica assombrado com tudo. Ouve falar de crise, ele se paralisa. Tem gente que está paralisado há anos, está assombrado por causa da crise. E eu quero te perguntar, onde está a crise na vida de quem depende do Senhor? Eu tenho visto irmãos da igreja, nesses anos em que só se falam de crise, eu tenho visto irmãos que estão construindo casa, comprando carro novo, comprando terreno, sendo promovido no emprego, passando a ganhar muito mais no emprego, abrindo empresas. Eu tenho visto no nosso meio irmãos e irmãs prosperando abundantemente numa época chamada de crise no Brasil. Deixa eu perguntar aqui, quem tem prosperado nesses últimos anos? Quem o salário aumentou, abriu um negócio, comprou uma casa, construiu, trocou o carro? Quem pode testemunhar? Levanta a mão. Quem está sendo abençoado por Deus numa época de crise? Deus é maior do que a crise. Nesses anos de crise, a igreja prosperou, compramos 3 imóveis no quarteirão da igreja. Pode dar um glória a Deus, pode aplaudir esse Deus soberano. Aleluia, glória a Deus. Mas tem gente que só pensa no pior, só fica preocupado, ansioso, só pensa em tragédia, crise, derrota, fracassos. Eclesiastes capítulo 11, no versículo 4, diz que quem fica observando o vento, nunca semeia. O vento passa, ele não semeou, ele não vai ter colheita. Irmãos, não fique olhando para o vento, não fique olhando para os rumores, não fique dando ouvido para tudo que você ouve, escuta, não fica dando ouvido para más notícias, dê ouvidos para a palavra de Deus. Ao invés de olhar para o vento, olha para Jesus e pode lançar a tua semente, porque ela vai dar fruto e você vai experimentar a provisão de Deus. Mas o rei Uzias está morto na vida de muitas pessoas. Ao conversar com algumas pessoas que têm essas características, parece sempre que o mal está prevalecendo contra o bem. Alguns minutos de conversa com algumas pessoas incrédulas, que carregam a morte do rei Uzias na sua vida, parece que o diabo está vencendo. Parece que o mal está prevalecendo. Eu não preciso te informar, mas eu quero lembrar que a mídia, as notícias, tanto a televisão, principalmente o Império Globo de Comunicações, só traz notícia de maldição. Parece que o mal está dominando o bem. Mas assim como a Bíblia diz na Epístola de João, que o mundo está no maligno, a mídia também está no maligno. Não fique dando ouvidos para tudo que você ouve e vê, achando que o mal está prevalecendo, irmãos. O mal não está prevalecendo, o Senhor prevalece, a bênção de Deus é maior, o Senhor reina e Ele está assentado no seu trono de glória. É por isso que Isaías diz, no ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor num alto e exaltado trono. O rei Uzias estava morto, havia um cadáver, mas o Senhor continuava no seu trono.
Havia tristeza da morte do rei, mas Deus estava no trono. E eu quero te dizer nesta tarde, igreja, pode haver rumores de guerras, pode haver notícias difíceis, pode haver guerras ou tristezas, pode haver preocupações de todos os lados, pode parecer que o mal está prevalecendo contra o bem, mas eu preciso te lembrar que nós temos um Senhor assentado no trono, Ele reina, o nosso Deus está no seu trono e a Ele pertence todas as coisas nos céus e na terra. Pare de olhar para o cadáver de Uzias e veja o Senhor assentado no trono. Pode aplaudir e dar glória a Deus. Aleluia. Irmãos, Isaías diz: no ano em que morreu o rei Uzias, eu não vi e eu não senti a tristeza, eu vi e eu reconheci que Deus está assentado no seu trono. Quando as coisas parecerem difíceis para você, lembre-se de uma coisa: o nosso Deus está assentado num alto e exaltado trono, e a sua aba, a aba da sua veste, enche todo o templo. O Senhor é poderoso e Ele está no seu trono. Diga comigo: meu Deus está em seu trono e todo o domínio está em suas mãos. Ele reina. Aleluia. O Senhor reina. Leia comigo alguns salmos, alguns versículos nos salmos, e veja como nós podemos confiar e ficar plenamente descansados em Deus. Salmo 93. Salmo 93, versículo 1. O Senhor reina, vestiu-se de majestade vestiu-se o Senhor, e armou-se de poder. O mundo está firme, e não se abalará. Quem crê que o Senhor reina, e o mundo está firme, e não se abalará? Quem crê? Irmãos, o mundo não pode se abalar, enquanto Deus não permitir. Hoje eu li uma matéria, uma notícia, dizendo que o imperador lá da Coreia do Norte fez um teste com bomba de nitrogênio, bomba atômica. Mas eu quero te lembrar que não é um louco lá da Coreia que pode apertar um botão, ou alguém nos Estados Unidos poderoso que pode apertar outro botão para abalar essa terra, para destruir essa terra. Não, o Senhor reina, Ele está em seu trono, e a terra, o mundo não se abalará enquanto Deus não permitir ou não der ordem para isso. Diga bem forte: o Senhor reina, a terra não será abalada. Irmão, só Deus pode determinar que esta terra seja abalada, e quando Ele determinar, isso vai acontecer. Antes, não pode acontecer, porque Deus está em seu trono. Aleluia! Diga para quem está aí do teu lado: meu irmão, Deus está reinando, Ele está em seu trono de glória. Salmo 97. Salmo 97, versículo 1. O Senhor reina, exulte a terra e alegrem-se as regiões costeiras distantes. O Senhor reina, exulte a terra. Pode se alegrar, meu irmão e minha irmã, porque o nosso Deus reina. Salmo 99, versículo 1. O Senhor reina, as nações tremem, o seu trono está sobre os querubins, abala-se a terra. Agora a Bíblia diz que a terra se abala, mas por quê? Porque alguém vai apertar um botão de guerra atômica, ou de guerra da terceira guerra mundial? Não, só o Senhor reina, Ele tem todo o poder nos céus e na
terra. Então Ele é poderoso, o nosso Deus reina, Ele é maravilhoso. Eu quero te dar algumas notícias sobre a obra de Deus no mundo aí fora, no mundo todo, porque muitas vezes nós nos preocupamos, e às vezes até nós cristãos ficamos pensando assim, de tanto bombardeio que a mídia traz, de tanta notícia ruim que a gente vê. Hoje a gente vê tanta coisa sobre as trevas prevalecendo. Eu confesso para vocês que eu tomei uma decisão. Muitas vezes eu cheguei em casa depois do culto do domingo e liguei a televisão para assistir o Fantástico, porque eu achava que era um bom programa, mas nas últimas semanas eu observei uma coisa e tomei uma decisão: não assisto mais essa porcaria. Todo domingo eles põem uma matéria sobre homossexualismo. Todo domingo eles divulgam isso para todo mundo assistir. Domingo passado foi a gota d'água. Eles vão passar lá o Miss Gay. Então dá a impressão que daqui 10 anos, daqui 20 anos, o Brasil vai ser tomado por esse espírito demoníaco. Mas eu quero te lembrar uma coisa: esse espírito demoníaco já tentou dominar a terra desde lá de trás, Sodoma e Gomorra. Mas é mais fácil uma cidade ser destruída, como foi Sodoma e Gomorra, do que as trevas prevalecerem contra a obra de Deus aqui na terra. É mais fácil um império chamado Rede Globo ser destruída do que a obra de Deus ser parada na face da terra. Deus é maior. Deus reina. O Senhor reina. Império Romano, há 2000 anos atrás, começou a propagar o homossexualismo para o mundo. O Império Romano caiu, mas o Evangelho permaneceu e permanece alcançando as nações da terra para o Senhor Jesus Cristo. Diga comigo: o Senhor reina. Então, irmãos, no mundo afora, nós temos visto e temos notícias de bases missionárias, de trabalhos missionários no mundo inteiro, que milhares e milhares de refugiados muçulmanos estão se convertendo na Europa e se tornando cristãos, sendo batizados nas águas. Já começou um reavivamento nas igrejas na Europa, e milhares de jovens na Alemanha têm louvado e têm buscado a presença de Jesus. Eu e a pastora encontramos pessoalmente no Jardim do Túmulo em Jerusalém 2 jovens alemãs que estavam lá adorando o Senhor Jesus e cantando para Ele com o coração quebrantado, cantando que o Senhor Jesus morreu na cruz para nos salvar. Encontramos um grupo de adolescentes da Holanda, no Mar da Galileia, no ano passado, louvando ao Senhor e peregrinando por Israel para buscar a presença do Senhor Jesus. As notícias é que a igreja na França, em 10 anos, passou de 50 mil pessoas em Paris para 500 mil pessoas, e que estão buscando a presença de Jesus. A obra de Deus está prevalecendo. Pastores do mundo inteiro dizem que neste século Deus começou a alcançar um continente que ainda não era alcançado pelo cristianismo, que é a Ásia, e agora o Evangelho avança na Ásia a passos largos, conquistando milhões e milhões de pessoas para o Senhor Jesus Cristo. Na Síria existem igrejas grandiosas, no Líbano o Evangelho está crescendo, no Iraque pastores estão levantando grandes igrejas, tem igrejas evangélicas com mais de 10 mil pessoas no Iraque. No Irã, onde é muito fechado e pastores são presos, existem milhares de pastores pregando o Evangelho no Irã. Muitos são presos, mas muitos estão soltos, e Jesus
está aparecendo pessoalmente para muitas pessoas lá que estão se entregando a Cristo, e muitos muçulmanos no Irã estão sendo salvos e entregando a vida para Jesus Cristo. Quem é que está prevalecendo, irmãos? É o mal ou é o poder de Deus na terra? Jesus está prevalecendo. Eu tenho um vídeo de batismo no Paquistão, muçulmanos chegando de peruas, de carrinhos, de tudo quanto é jeito, de bicicleta, e pastores pregando e batizando muçulmanos nas águas, muitos outros assistindo, e aquelas pessoas se convertendo ao Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Índia, que era um dos países mais idólatras do mundo, hoje já é o quinto país com mais cristãos no mundo. E na Índia, eles estão fazendo 3 batismos por semana, para levar todas as pessoas às águas e ao Senhor Jesus. Quem está no trono e reina sobre as nações da terra é o nosso Senhor Jesus Cristo. O Jornal da Cidade hoje estampa em 2 páginas uma matéria sobre homossexualismo, mas o que ninguém vê é quantas pessoas na igreja, e eu quero dizer para você que aqui na nossa igreja tem pessoas que eram homossexuais e hoje são cristãos, transformados pelo Senhor, lavados pelo sangue de Jesus, libertos do homossexualismo, porque Deus é maior e o Senhor reina e Ele está em seu trono, Ele tem todo o poder. Aleluia, pode aplaudir, porque o Senhor está no seu trono. Glória a Deus. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado no seu trono. Sobre a sua vida, meu irmão e minha irmã, o Senhor reina. Sobre a sua família, por quem muitas vezes você tem chorado, o Senhor reina. Na vida dos seus filhos, que hoje te trazem tristeza, o Senhor reina, e a vontade dEle vai prevalecer, porque está escrito que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. O Senhor reina e Ele vai estabelecer a vontade dEle na sua família. Na vida da sua filha, irmã Inês, o Senhor reina. Na sua família, meu irmão e minha irmã, o Senhor reina. Onde apareceu uma enfermidade, o Senhor reina. Ele está em seu trono e Ele tem todo o poder. Ele está agindo na sua vida. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Eu quero que você saia daqui hoje com essa convicção. Deus é maior. O mal não pode prevalecer. O mal não vai prevalecer. Eu não posso concordar com algumas pessoas que dizem daqui 10 anos nós vamos ter uma cidade totalmente destruída, daqui 10 anos o que vai ser do cristianismo no Brasil? Não, eu tenho que crer que daqui 10 anos o Brasil é do Senhor Jesus, daqui 10 anos Rio Preto é do Senhor Jesus, daqui 20 anos todo mundo aqui vai professar que Jesus Cristo é o Senhor. E as igrejas vão crescer e vão ganhar multidões e o evangelho vai prevalecer. Salmo 110 diz assim, promessa do Pai para Jesus: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. Essa promessa está em andamento. Jesus assentou-se à direita do Pai, e o Pai está trabalhando, através do Espírito Santo na igreja, para colocar todos os inimigos de Deus debaixo dos pés da igreja.
a igreja prevalece, o Senhor prevalece. Deus é maior do que o mal. Eu li a história do Watchman Nee, que foi um dos maiores pregadores da China no século passado. Escritor, escreveu livros tremendos como Homem Espiritual, por exemplo. Watchman Nee, quando era jovem, ele e mais 5 amigos, todos jovens, foram evangelizar uma pequena aldeia na China. Eu não sei nem se eu vou saber dizer o nome certo desta aldeia. Meihua. E eles ficaram ali algumas semanas tentando pregar o evangelho e falar de Jesus para os moradores daquele vilarejo, sem êxito, ninguém queria ouvi-los. E então, conversando com muitos moradores de lá, descobriram que todos no vilarejo adoravam um deus chamado Ta-Wang. E por isso ninguém queria ouvir sobre o evangelho. E eles ficaram sabendo que todos os anos, através de uma inspiração desse deus Ta-Wang, eles celebravam uma festa anual em adoração a esse suposto Deus. E esta festa seria daí alguns dias. Revelada por adivinhação, essa festa era estabelecida e por mais de 250 anos, este suposto Deus e os seus sacerdotes diziam: no dia da festa não chove, porque o nosso Deus Ta-Wang não permitirá que haja chuva neste dia. E segundo a história, por mais de 250 anos, no dia de adoração daquele Ta-Wang, não chovia no dia. E um daqueles missionários, junto com o Watchman Nee, jovens, corajosos, cheios de fé em Jesus, fez um desafio às pessoas e aos sacerdotes de Ta-Wang. O nosso Deus é poderoso e vai mandar chuva no dia dessa festa. Aceitaram o desafio e disseram: se chover no dia da festa, nós vamos escutar o que vocês têm para dizer. E lá se vão então os 6 missionários, Watchman Nee mais 5, para orar e agora clamar a Deus que mandasse chuva naquele dia. No começo ficaram preocupados e diz o Watchman Nee que eles pensaram: será que nós estamos tentando a Deus? Mas o Senhor os confortou dizendo: onde está o Deus de Elias? E eles se apegaram naquela palavra e continuaram orando. No dia da festa, amanheceu ensolarado, nenhum sinal de chuva. Aqueles jovens começaram a orar e dobraram os seus joelhos, clamando a Deus e lembrando-se do desafio que haviam feito. E diz o relato de Watchman Nee, que antes deles dizerem amém, os pingos de chuva começaram a cair. E a chuva começou lentamente. E eles oraram mais e pediram para Deus aumentar a chuva. Os sacerdotes de Ta-Wang pegaram a imagem do seu Deus e foram para as ruas com a imagem para fazer a chuva parar. Mas quando eles vão à rua com a imagem de Ta-Wang, a chuva aumentou e começou a chover mais. E os sacerdotes que carregavam aquela estátua escorregaram, a estátua caiu e quebrou o queixo e o ombro. Porque a chuva aumentou. Naquele dia não houve a festa de adoração a Ta-Wang. E tentaram dar uma desculpa dizendo: não, nós erramos a data, não é hoje, é no dia 14, 3 dias depois.
Então os missionários aproveitaram aqueles dias, foram pregando e orando. Senhor, no dia 14, manda chuva, manda mais chuva. E o dia 14 chegou, e a festa seria no pôr do sol, do dia 14 para o dia 15. E o dia estava ensolarado, e aqueles missionários cristãos continuaram orando e clamando: ó Deus, manda chuva. E no entardecer, a chuva veio. Não houve celebração a Tawang, e todo aquele vilarejo ouviu o evangelho que aqueles missionários estavam ali para pregar. Muitos e muitos se converteram, e Deus mostrou que Ele é maior do que qualquer um. Onde está o Deus de Elias? Ele está aqui conosco. Basta você agir com fé e orar como Elias orou. Deus vai abrir os céus, Deus vai mandar chuva, Deus vai responder com poder, Deus vai fazer a obra na sua vida. Diga comigo: o Senhor reina. Então, para encerrar, irmãos, o que é que nós devemos fazer? Se no ano em que morreu o rei Uzias, o Senhor assentado em seu trono, reinando sobre todas as coisas, como Ele está hoje, qual deve ser a minha atitude? Primeiro, deve ser louvar o Senhor. Louve a Deus, porque o Senhor reina. Louve a Deus, porque Ele está assentado no trono. Pode ter um passado te perturbando, pode ter um trauma que não sai da tua cabeça, pode ter o cadáver do rei Uzias cheirando mal ao teu lado, mas lembre-se de que o Senhor está em seu trono, Ele reina, e você deve louvá-lo, porque o Senhor é bom e as suas misericórdias duram para sempre. Louve o Senhor, porque a Bíblia diz que Deus habita no meio dos louvores e não das murmurações. Deus não habita no meio das queixas, Deus habita no meio dos louvores. Então louve a Deus, agradeça a Deus. Quando você vê um cadáver do rei Uzias no teu caminho cheirando mal, olha para o céu, você verá a glória de Deus, o Senhor assentado no seu trono, e a sua glória enche toda a terra. Você ouvirá a voz dos serafins dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra, não só Rio Preto, não só Israel, toda a terra está cheia da sua glória. Os países árabes, muçulmanos, a América, a África, a Europa, em toda a terra, a glória do Senhor está, e o Senhor reina, e Ele é poderoso. Por isso louve e exalte o Senhor. Louve a Deus, porque na sepultura você não o louvará. Louve a Deus, porque você não é um cadáver, você não é o rei Uzias que morreu. Louve a Deus, porque você tem vida, e vida com abundância. Louve a Deus de todo o coração. Não fique olhando para os cadáveres no teu caminho, porque você não pode avançar enquanto estiver olhando para um cadáver. Veja comigo um texto interessantíssimo, no segundo livro de Samuel, no capítulo 20. Olha o que acontecia quando todos ficavam olhando para o cadáver que estava no chão. Segundo livro de Samuel, capítulo 20. Versículo 12 e 13. Amasa jazia numa poça de sangue no meio da estrada. Quando o homem viu que todos os que se aproximavam do corpo de Amasa paravam, olha só, irmãos, havia um corpo de Amasa, um guerreiro de Israel, morto, uma poça de sangue ao redor do corpo, porque ele foi ferido e sangrou até morrer, e o corpo de Amasa jazia numa poça de sangue, e todos os que se aproximavam do corpo paravam. Quem fica olhando para o passado, quem fica olhando para um cadáver, quem fica pensando negativo, quem é pessimista, quem fica só olhando para as dificuldades, paralisa-se.
Todos paravam. Então, quando um homem viu que todos paravam, arrastou-o para fora da estrada e o cobriu com uma coberta. Olha aqui para mim, sabe esse cadáver que não sai da tua cabeça ou do teu coração? Tira ele de lado, cobre ele com um pano e coloque fora do teu caminho e do teu horizonte, e deixa Deus te guiar, olhe para diante. Versículo 13, depois que o corpo de Amasa foi retirado da estrada, todos os homens seguiram com Joabe em perseguição a Seba, filho de Bicri. Só depois que tiraram o corpo de Amasa do meio do caminho, é que puderam prosseguir para a vitória. E você vai sair daqui hoje, levantando os teus olhos para o Senhor, e vendo que Deus está em seu trono, Ele reina, e você vai prosseguir firme a tua jornada, para conquistar a promessa de Deus para a sua vida. Deixa os mortos sepultar os seus mortos. Ouça o que Jesus disse em Lucas 9,60. Evangelho de Lucas, capítulo 9, versículo 60. Ouça a palavra de Jesus. Jesus lhe disse: deixe que os mortos sepultem os seus próprios mortos. Diga comigo: deixe os mortos sepultar os mortos. Nós não estamos aqui para ficar olhando para cadáver e carregando o peso dos cadáveres do nosso passado, dos nossos fracassos, dos nossos medos nas costas. Não. Deixe os mortos sepultar os seus mortos. Você, porém, vá e faça o quê? Você, porém, vá. Eu não estou escutando. Você, porém, eu e você, porém, vá. Aleluia. E proclame. Todo mundo, proclame o reino de Deus. Sabe o que é proclamar o reino de Deus? É declarar em alto e bom som: o Senhor está em seu trono, Ele reina, em breve Ele voltará, e nós somos mais do que vencedores. Irmão, sabe por que nós estamos aqui? Porque o cristianismo não tem um cadáver. O islamismo tem um cadáver venerado em Meca, na Arábia. O budismo tem um cadáver. O espiritismo tem o cadáver de Allan Kardec na França. Todas as religiões têm um cadáver para venerar. Nós não temos um cadáver para venerar. Nós temos um Senhor, o Rei dos Reis, o Salvador, o Filho de Deus, que morreu sim, morreu no meu lugar e no seu lugar, morreu na cruz para nos salvar, foi sepultado, mas ao terceiro dia, Ele ressuscitou. Nós não temos um cadáver no cristianismo, nós temos um Deus ressurreto, Ele vive, Ele é o Senhor, Ele está vivo. Pode aplaudir o Senhor de pé. Fica de pé, dá glória a Deus bem forte, aleluia! Nós não temos um cadáver, não temos. Vamos encerrar, leia comigo Hebreus, no capítulo 1, versículo 3. Diga comigo: o cristianismo não tem cadáver. Irmão, mas está tão fraquinho. Será que tem tanto rei Uzias morto assim? Diga bem forte: o cristianismo não tem cadáver. Jesus ressuscitou. Aleluia! Aleluia! Glória a Jesus! Hebreus capítulo 1, versículo 3. O Filho é o resplendor da glória de Deus, e a expressão exata do seu ser,
sustentando todas as coisas por sua palavra poderosa. Depois de ter realizado a purificação dos pecados, ele se assentou à direita da majestade nas alturas. Aleluia! Jesus morreu para purificar os meus e os teus pecados, ressuscitou e foi para o céu, e assentou-se à direita do Pai, do Deus majestoso na glória. E em Marcos, no capítulo 16, a Bíblia diz assim, versículo 19: depois de lhes ter falado, o Senhor Jesus foi elevado aos céus e assentou-se à direita de Deus. Aleluia! Isaías disse, no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado no seu trono. Hoje nós podemos dizer, pode acontecer o que acontecer, posso ouvir qualquer notícia, posso passar por qualquer situação de enfermidade, de luta, de dificuldade, mas o Senhor está em seu trono. O Pai está sentado no seu trono, e à sua direita, o Filho de Deus, o Senhor Jesus, que ressuscitou, está assentado à direita do Pai, lá na glória. Jesus está ali. É por isso que hoje eu te convido a acreditar que o Senhor reina. Ele reina, Ele está no controle da sua vida e desta cidade e da igreja. Ele tem todo o poder. Feche os teus olhos, levante as suas mãos para Ele.